Sejam todos bem-vindos ao canal no YouTube do Centro Espírita Deolindo Alves. Hoje vamos ter a oportunidade de estarmos falando, relembrando de uma história muito bonita, da história de um ser muito querido dentro do Espiritismo, que é o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes viveu em pleno século XIX a introdução, digamos assim, do Espiritismo, num período onde as dificuldades eram muito grandes, era tudo início, era tudo começo, e ele teve uma participação extraordinária no sentido de fazer com que o Espiritismo tomasse a forma e o embasamento que Kardec desejava e que nos orientou nas suas obras. Então nós vamos contar um pouco da história dele aqui, um pouco eu digo, porque a história realmente ela é muito ampla, são muitas histórias, muitos fatos que aconteceram, é muito bonita a história dele, vale a pena, eu lhes garanto, mas nós vamos aqui ter a oportunidade de falar um pouco, nós vamos comentar a respeito dos fatos que aconteceram com ele, a formação dele, todo o processo de desenvolvimento do trabalho espírita naquele período. Então, para que nós façamos isso, necessário se faz que nós compreendamos algo de muito importante, de muito relevante. Vejamos, nós sabemos que o Espiritismo ele havia sido predito pelo nosso Mestre Jesus ao tempo dele, no sentido de fazer com que nós, quando preparados, pudéssemos receber o Consolador prometido. Por que quando preparados? Porque quando do tempo de Jesus, de fato, o nosso grau de compreensão, o nosso nível de entendimento e de desenvolvimento moral e intelectual ainda eram um tanto quanto pequenos, tendo em vista o que se desenvolveu através dos séculos para que nós chegássemos até hoje. Nesse sentido, nós vamos observando o seguinte, que durante todos esses séculos, 18 séculos praticamente, nós vimos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus sendo praticados, é verdade, mas com muita coisa ainda a ser desenvolvida em sendo compreendida realmente a mensagem do Mestre. E isso se dá, a gente sabe, através do Espiritismo que Allan Kardec veio trazer a todos nós através das suas obras. Então nós vamos observar o seguinte, nós vamos nos remeter justamente a esse período de transformação de natureza muito ampla, muito significativa, que vieram, na verdade, no final do século XVIII, no período em que nós pudemos observar as mudanças de pensamentos, de sentimentos, as mudanças de valores dentro das sociedades, principalmente da sociedade europeia, quando da Revolução Francesa, onde os ideais de igualdade, de liberdade, de fraternidade vieram com muita força, com muita vontade para as pessoas, buscando trazer uma transformação em todos os sentidos. Isso é bastante nítido, a história nos mostra. É nesse sentido que a espiritualidade, através, é claro, do nosso grande dirigente, do nosso Mestre Jesus, permite a vinda, justamente naquele período, de Allan Kardec. Allan Kardec nasce em 1804. 1804, ele nasce e nós vamos observar que as obras vão se desenvolvendo a partir da metade do século XIX, através da pena de Allan Kardec, de todo o trabalho da espiritualidade, por conta da presença de todos aqueles que nós conhecemos, que assinam as obras, principalmente o Espírito de Verdade. Então nós vamos observar que aquilo era introdução. Introdução do quê? Do Espiritismo, que vinha num processo, na verdade, onde ele tomaria uma forma de natureza infinitamente mais ampla a posteriori. Nós estávamos ali, olha só, nós estávamos no século XIX. Observemos quão grandes foram as transformações no século seguinte, no século XX. Então ali começava o Espiritismo, começava a introdução daquilo que foi o Consolador prometido pelo nosso Mestre Jesus. E uma preparação muito grande nesse sentido se daria para que o Brasil, como sabemos, o coração do mundo, a pátria do Evangelho, pudesse de verdade consolidar-se através desses ensinamentos que advieram das penas de Kardec daquele período.
Então é nesse sentido que nós vamos observando. Grandes transformações ocorrem para que o progresso se dê, para que o progresso ocorra. E então, quando nós temos grandes transformações, é indiscutível que a espiritualidade maior, ela organiza para que grandes espíritos venham até nós justamente para nos trazer a possibilidade de, vamos exemplificar de uma forma simplista, de como professores trazerem a nós o ensinamento através do exemplo, através de uma moral diferenciada, através de um ser modelar que surge para nós como alguém a ser visto, compreendido e, por conta disso, nos trazer a inspiração de fazer com que nós busquemos acompanhá-los e segui-los, e foi mais ou menos assim que se deu com esse a ele nós nos referiremos durante todo o trabalho de hoje. Então nós vamos observando que, ao mesmo tempo em que essas mudanças todas aconteciam, ocorriam, nós vamos ver na espiritualidade, a literatura ela é bastante rica nesse sentido. Houve uma reunião. A gente, quando fala houve uma reunião, parece as reuniões nossas aqui, quando nós nos reunimos no trabalho, quando nós nos reunimos com as pessoas comumente, e não deixa de ser mais ou menos assim. Mas a história nos mostra que na espiritualidade, a espiritualidade maior, através de um dos grandes dirigentes do nosso plano, o espírito Ismael convida todo um grupo de espíritos significativamente desenvolvidos e evoluídos para convidá-los, na verdade, a um trabalho muito, muito importante que se daria, que seria a introdução aqui no nosso país, a introdução, a efetivação, digamos assim, do espiritismo nesse nosso Brasil. E ali estava justamente esse personagem inacreditável, esse personagem incrível que viria a ser Dr. Bezerra de Menezes, ali ouvindo, participando dessa reunião. Então eles contam da necessidade que teria daquele que recebesse essa tarefa, essa missão, de unir os espíritas, de procurar trazê-los à razão no sentido da importância do estudo do espiritismo, das obras de Kardec, da compreensão, na verdade, de onde pode nos levar a compreensão efetiva desses estudos e desses ensinamentos, ou seja, procurando mostrar o trabalho que se teria. Veja, nós estamos falando do século XIX, não é século XX ainda, né? Nós estamos falando de um período onde estava tudo num contexto embrionário ainda, tinha muito a acontecer. E nessa reunião, ele nos disse que teria que descer, olhando então para Dr. Bezerra de Menezes, que teria que descer para essas lides, mas que, embora ele se depararia com grandes dificuldades, não haveria a falta de amparo, que ele receberia toda a ajuda, todo o amparo que ele precisasse para o desenvolvimento tão importante desse trabalho da consolidação, do início, digamos assim, da consolidação do espiritismo aqui no nosso querido Brasil. E é nesse sentido, que nós vamos ver esse personagem naquele momento, a história conta, que ele baixa a cabeça, ele em lágrimas acata aquele convite de natureza tão importante, de natureza tão séria, e naquele instante em que ele compreende aquela missão, diz que uma voz muito forte, muito impactante naquele instante, diz o seguinte: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Reflitamos a respeito dessa frase. E ali, pouco tempo depois, nós vamos ver nos rincões do nosso Brasil, nos rincões do nosso Ceará, nós vamos ver em 1831 o nascimento do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele nasce numa família muito afamada na época. O pai dele, um capitão das antigas milícias que haviam, tinha uma importância, uma relevância política muito grande, e por conta disso sofreu bastante, sofreu muitas perseguições, a família como um todo. Ele nasce num berço onde havia pessoas bastante esclarecidas e pessoas muito boas, muito boas. Ele teve exemplos de naturezas muito positivas do pai e da mãe e dos irmãos, que eram estudiosos.
ponto do irmão dele vir a ser o diretor do Liceu de Fortaleza, lá do Ceará, onde ele viria, já eu falo mais a miúde, mas ele viria a estudar no seu curso preparatório. Então nós vamos ver esse menino nascendo num cenário, nós estamos falando de 1831, nós ainda não tínhamos o Livro dos Espíritos, nós ainda não tínhamos nada disso. Isso não tinha acontecido. Nós vamos, na segunda metade do século, que nós vamos ter ciência do desenvolvimento dessas obras, não é assim? Mas ali nascia Bezerra de Menezes e um menino que notoriamente tinha um grau de desenvolvimento intelectual muito significativo. Por que eu digo isso? Ele, aos 7 anos, ele conhece as primeiras letras na escola, na região mesmo onde ele vivia, e conta a história que 10 meses após, ele já sabia mais que o professor que ele tinha na escola. Ele já tinha, porque ele teve uma facilidade muito grande de aprender a ler e escrever e se aprofundar até um pouco mais, porque como a família era letrada, ele buscava através dos livros, através das obras que ali tinham se aprofundar. Então conta a história, é muito curioso, que aos 10 anos ele já tinha total compreensão das letras e já tinha conhecimento maior do que o professor daquela época. Interessante, né? Aos 11 anos eles mudam para o Rio Grande do Norte, tendo em vista perseguições políticas com relação ao pai dele. Então eles já vão para o Rio Grande do Norte, numa condição até de uma certa dificuldade, perto daquela que era a vida que eles levavam lá no Ceará. E o que acontece? Mais uma vez nós vamos ver a notoriedade do desenvolvimento intelectual dele. Diz que aos 11 anos de idade, ele estando na escola onde ele estudava normalmente, 2 anos depois que ele entra, ele já substituía, nós estamos falando de uma criança com 11 anos de idade, na pré-adolescência de hoje, nós diríamos. 11 anos de idade, quando o professor faltava, ele substituía o professor de latim dele e dava aula de latim para os alunos. O latim, aliás, era muito comum, né? Era matéria realmente que se tinha, que todos tinham em todos os cursos ali, no curso primário, no curso secundário, o latim era uma das disciplinas, como nós temos o inglês. Hoje nós tínhamos o latim naquela época e ele já era um grande conhecedor do latim. Nós vamos ver, tratou-se de uma criança normalíssima, brincava, se relacionava muitíssimo bem com as pessoas. A história conta que era de uma criatura extremamente agradável, que gostava de brincar, muito alegre, muito festiva com tudo, com todos, se dava muito bem com todo mundo. Quando ele chega aos 16 anos, eles mais uma vez têm a necessidade de se mudarem, e daí eles se mudam para Fortaleza. Nessa época eles já se encontravam numa condição econômico-financeira já bastante difícil. Eles já haviam perdido tudo aquilo praticamente que eles tinham quando o Dr. Bezerra era ainda criança, por conta das políticas, por conta de conflitos que eram muito peculiares, que eram muito próprios daquela época, na verdade. E o que acontece? Ele vai para Fortaleza, e Fortaleza era o lugar onde tinha o Liceu de Fortaleza. O Liceu era um colégio, como até hoje ainda existe, um colégio muito importante, um colégio muito afamado, e o diretor do colégio era o irmão do Dr. Bezerra de Menezes. Era uma pessoa muito letrada, uma pessoa muito respeitada, e era o diretor lá do Liceu. E lá ele se torna um dos melhores alunos do Liceu. Aí nós vamos estar contando com o Dr. Bezerra de Menezes com 18 anos de idade, nós vamos estar falando já no ano de 1845, 46 aproximadamente. Nesse período ele demonstra uma capacidade de aprendizado muito grande, muito significativa, e aí ele vai em busca do cumprimento desse ciclo preparatório, o que nós chamaríamos naquela época de... Hoje nós falaríamos que é o ensino médio, né? Nós tivemos um período que nós chamamos de colegial. Ele estaria falando, digamos assim, o colegial ou o médio. Ele concluiria o ensino médio naquele período, e quando terminado, como de fato ele terminou aos 18 anos de idade, Dr. Bezerra chega para a família dele e diz o seguinte: olha, eu tenho muita vontade de fazer a faculdade de medicina,
No entanto, a família dele já se encontrava naquele período numa dificuldade bastante grande. Eles não tinham grandes condições de arcarem. O curso de medicina, até hoje, onde convir, não é um curso tão fácil de se pagar, é um curso muito caro. E eles viviam, como eu disse, dificuldades de naturezas econômico-financeiras muito significativas. Naquele período ele vai ao pai, conversa com o pai se preocupa, a mãe se preocupa, como vamos fazer? Nós não temos condições de atendê-lo nessa demanda. Mas como ele foi tão veemente, como ele foi tão firme nas convicções dele, eles conversaram entre todos, com a família toda, na verdade, e chegaram à conclusão, vamos tentar, vamos fazer o que é possível. Juntaram, olha só, juntaram um dinheirinho, conta a história, que é alguma coisa em torno de 400 mil réis. Não dá para a gente ter uma noção do que seria nos dias de hoje 400 mil réis, mas a história conta que é pouco dinheiro. Não é um dinheiro que dava para ele fazer o curso, para ele não dava. Ele ia ter que se virar para sobreviver ali naquele período. E foi aí que ele, em 1951, ele parte então para o Rio de Janeiro. Olha só, menino, um jovem, deixa a família lá, parte para o Rio de Janeiro e vai em busca da faculdade de medicina. Ali chegando, consegue a vaga na faculdade e em 1952, já no ano seguinte, ele já consegue uma vaga naquilo que nós chamamos de residente hoje. Naquela época não chamava residente, você era um assistente, né, na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, assistente de médico, eles falavam, né, e hoje seria um residente. Então ele já começava, a residência começava desde muito cedo, ou seja, a prática profissional começava desde muito cedo. E uma coisa muito interessante nesse sentido, Bezerra de Menezes, a história conta que ele tinha uma conduta, um comportamento um tanto quanto diferenciado, embora ele fosse uma pessoa totalmente normal, mas ele tinha um comportamento diferenciado no tocante à questão do atendimento às pessoas. E os professores, muito atentos a isso, observaram, puxa vida, como ele é atencioso com os pacientes, como ele os trata de uma forma leve, de uma forma sutil, como ele é gentil, e entre eles falavam. E nesse sentido, isso foi fazendo com que ele se tornasse um querido dos próprios professores. Dos pacientes, então, nem se fala, porque ele se preocupava olha, nós estamos falando de um jovem garoto de 20 e pouquinhos anos de idade, né? Ali 20, 21 anos de idade, e a diferença, na verdade, daquele que tem o seu sentimento à frente, conseguia enxergar naquelas pessoas sofridas, pessoas com dificuldades, e ele a ajudava e, com um detalhe, um excelente aluno. Ele tinha um aproveitamento de natureza muito ampla. Enquanto seus amigos, a grande maioria, eram pessoas dotadas de recursos materiais muito amplos, ele não, ele vivia numa dificuldade significativa desde a chegada. Ele morava numa pequena pensão, num quarto de pensão, e para que ele conseguisse pagar esse pequeno quarto de pensão, o que não era brincadeira, era muito difícil, ele tinha que dar aulas particulares. Ele dava aulas particulares de filosofia, ele dava aula eventualmente de matemática, porque ele não gostava de matemática, isso daí a história conta, mas ele, para poder sobreviver, ele se virava mesmo. Tanto é que tem uma história dele que é muito interessante, que diz o seguinte: houve um período em que ele passou realmente por um aperto financeiro muito grande. Ele estava na iminência, para que tenhamos uma ideia maior, ele estava na iminência de ser despejado da pensão onde ele morava. Ele já devia vários meses, estava muito difícil, ele não sabia mais o que fazer e ainda tinha um tempo pela frente ali do curso, como é que vai desistir? E num desses dias ele pediu a Deus ajuda, ele pediu para que ele conseguisse alguma forma de superar aquele momento de dificuldade, mas ele vivia uma aflição, a história conta, foi um dos dias de muita angústia desse espírito tão evoluído, desse espírito tão incrível como foi o Dr. Bezerra de Menezes. E a história conta o seguinte: em determinado dia, pouco depois disso,
bate à porta dele, um jovem muito elegante, um jovem muito bem trajado, vem aí e ele diz: eu soube que o senhor é professor de matemática. Ele falou: olha, eu não sou professor de matemática, eu dou algumas aulas. Ele não gostava de matemática de jeito nenhum. Ele falou: então, eu estou precisando muito de aulas particulares. Será que o senhor poderia fazer para mim um programa? Será que o senhor poderia me dar? Olha, essa é a minha necessidade. Mostrou para ele a necessidade, ele olhou para aquilo e falou: olha, eu até posso, mas eu preciso me preparar, porque não é uma matéria que eu convivo com ela e tudo mais. E aí o jovem vira para ele e fala o seguinte: olha, tudo bem, mas a única coisa é que eu gostaria de deixar todas as aulas pagas. E eram muitas aulas. Ele pediu uma quantidade de aulas acima da média. No entanto, aí o doutor titubeou, ele falou: não, mas eu não posso receber adiantado, tal, mas aquele mesmo instante ele refletiu o seguinte: poxa vida, eu não posso receber adiantado, mas se eu demorar para receber eu vou ser despejado. Então naquele momento ele fala: olha, eu vou te dar aula sim, né? Se você quer me pagar adiantado, olha, você vai me ajudar então, porque eu estou precisando. Ele pensou, ele não falou isso para o rapaz, mas ele aceitou a incumbência e começou a estudar. O rapaz foi embora, muito gentil, foi embora, falou que estava com dinheiro sobrando, porque o pai havia enviado o dinheiro para ele, que era para isso mesmo, e ele falou: se ficar comigo eu vou gastar, então é melhor ficar com você. Aí ele estuda matemática, ele estuda um monte. No dia aprazado, ele fica esperando o rapaz. E cadê o rapaz? Não tem rapaz. O rapaz não aparece. O rapaz não apareceu num dia. No outro dia que eles haviam marcado, o rapaz também não apareceu. O rapaz nunca mais apareceu. O Dr. Bezerra, naquele momento, aquele jovem Dr. Bezerra, que ainda não era Dr. Bezerra naquele instante, ele faz o seguinte: ele vai lá, ele paga o dono da pensão, ele paga a alimentação que estava atrasado, reserva o dinheiro ainda para um período que foi um período bom, na verdade, que surgiu para ele ali de um conforto um pouco maior, mas nunca mais esse rapaz apareceu. Olha só, nós vamos lembrar dele um pouco mais para frente, ainda em outros casos, mas a gente vai ver que de verdade ele não esteve sozinho, assim como nós nunca estamos sozinhos em momento algum das nossas vidas, principalmente naqueles momentos de maiores dificuldades, de maior complexidade. E no caso dele, aquele foi um dos momentos difíceis, mas a vida seguiu. A vida seguiu, ele continuou brilhantemente na faculdade de medicina até se formar no ano de 1856. No ano de 1856 ele termina a faculdade com louvor. Termina a faculdade, adquire aquele anel bonito, eu acho, um dos anéis mais bonitos que existe, um anel verde. Eu acho muito bonito realmente. E imagino que era um anel verde do século XIX. Devia ser uma beleza, devia ser uma pedra muito, muito interessante, muito bonita. Tão logo ele se forma e surge um concurso militar onde ele presta esse concurso e entra como tenente cirurgião. E a partir dali ele começa a trabalhar como médico militar, como médico do exército. Isso foi algo que ele optou para que ele tivesse condições de subsistência. Ao mesmo tempo que ele atendia como médico militar no quartel, ele começou a atender também por fora. E a partir dali é que ele começa a ganhar fama. Ele começa já desde muito jovem a se tornar o quê? Um médico que atendia a tudo e a todos. E boa parte da nossa conversa vai versar a respeito justamente disso. Do quanto ele fez, do quanto ele produziu. Pouco depois disso ele se casa pela primeira vez porque ele casa-se duas vezes. Ele casa pela primeira vez com Dona Maria Cândida e ele tem dois filhos. Essa primeira esposa dele vive com ele durante 5 anos e desencarna. Vítima de uma doença grave, ela desencarna e deixa as duas crianças ainda pequenas para que ele cuidasse. Quem passa a cuidar dos dois filhos dele foi a irmã dela. A irmã dela, com quem 2 anos depois ele vem a se casar. Ele se casa com ela, né, em segunda núpcias, e ao casar com ela, ele tem mais 7 filhos. Dr. Bezerra, então, ele teve 9 filhos, não é pouca coisa. Claro que naquela época era bastante comum se ter uma quantidade de filhos maior, mas ele teve 9 filhos.
Tem um texto que eu li uma vez que dizia o seguinte: se naquela época ainda tínhamos a necessidade de fazer com que o nosso plano aqui fosse mais habitado, ele foi um dos que correspondeu a essa expectativa, trouxe 9 para esse plano aqui. Hoje em dia já é mais difícil essa quantidade de filhos. Então, voltando a ele, como ele trabalhava tão bem como médico, olha só que interessante. As pessoas do relacionamento dele, ele era bem relacionado, imagina, um tenente médico, uma pessoa, um militar, e com a fama que ele angariara de ser um homem bom, um homem probo, um homem atencioso com as pessoas, pouco tempo depois vem o convite para ele embarcar na carreira política, e ele aceita. Ele aceita essa empreitada, e saibamos, ser político naquela época não é o mesmo de ser político hoje. Naquela época você se dedicava e não tinha o ganho para isso. Na verdade, você tinha até um status social, digamos assim, mas você não tinha o ganho por ser o deputado, por ser o vereador. Não era assim que funcionava. E conta a história que ele desenvolveu projetos extraordinários. Lembremos que nós vivenciávamos aquele período ainda em plena era da escravidão. E ele teve um cuidado muito grande com as leis no tocante às possibilidades de beneficiar os escravos, os menos favorecidos, os excluídos de toda a ordem, e foi um abolicionista firmíssimo nas suas propostas, na sua propaganda dentro da carreira política, onde ele militou, saibamos, durante 30 anos. Sempre também em paralelo como médico. A medicina sempre esteve junto do Dr. Bezerra de Menezes. A medicina foi a profissão realmente dele, isso é indiscutível. No entanto, ele, além de ser um médico, ele era também político e, por conta disso, ele foi cada vez mais ganhando notoriedade. Sua vida segue, só que, observemos, tratava-se realmente de um homem de uma generosidade, de uma bondade muito grande. Ele já pai de família, chefe de família, já tinha alguns filhos. Tem uma história dele que eu acho muito bonita e por isso eu vou contá-la. Vou contar algumas poucas histórias. São muitas as histórias dele, são muitas, e todas elas são muito bonitas, porque denota-se um coração que nós poderíamos dizer assim, um coração diferenciado, um coração voltado realmente a enxergar a alma dos outros, a dor e a aflição dos outros. Então conta a história que um dia ele voltara do seu consultório, já relativamente tarde da noite, muito cansado. Ele chega em casa, ele se prepara para jantar, para descansar, e a filha dele, Angelina, a primeira filha dele, Angelina, ela tinha o apelido de Nanã. Ela estava doente com uma febre significativamente alta. E ele não havia conseguido identificar a origem daquela febre. Então ele chega, ele procura tratar dela, ele procura, na verdade, fazer aquelas compressas para minimizar aquela febre, mas o quadro não era interessante. Era um quadro significativamente preocupante. Ele, cuidando dela, bate à porta uma senhora de uma condição econômico, social muito simples, mas muito simples mesmo, bate à porta dele já 9, 10 horas da noite e diz o seguinte: doutor, eu vim aqui pedir pela minha filha. Minha filha está numa situação muito ruim, e contou todo o quadro clínico dela. Quando ela acaba de contar o quadro clínico, ele já consegue compreender possivelmente o que seria a doença ou o problema no qual ela estava ali naquele momento. Então, o que ele faz? Ele olha para a mulher dele já olha para ele como que diz: não vá, como é que você vai e vai deixar a Angelina aqui nessa situação? Ele diz o seguinte: eu vou deixar a minha filha nas mãos de Jesus e eu vou atender a essa nossa irmã que veio me pedir em nome de Jesus. Eu não posso deixá-la, não posso. Por mais que a minha filha esteja doente, a dela também está, eu não posso. E sai e vai junto com essa mulher que morava numa favela muito longe dali,
que naquela época nós não tínhamos transportes como nós temos hoje. Ali era no pé mesmo, era caminhando mesmo, e eles vão caminhando, eles vão lá e anda muito, sobe muro, desce muro, sobe muro, desce muro, chega na casa e de fato o doutor se depara com uma criança bastante doente, uma criança passando por uma situação muito complexa de saúde, e ali ele fica. Ali ele medica. Eles não tinham o mínimo recurso financeiro, o mínimo do mínimo. O pouco dinheirinho que ele tinha, ele deu para ela comprar um remédio só no dia seguinte, porque já não se acharia nenhuma botica para que se pudesse fazê-lo, e ele fica até que a criança melhora. Quando a criança melhora, ele ali procura deixar uma receita para que vá buscar no dia seguinte e se coloca à disposição daquela mãe, daquela senhora, que claro, não poderia pagar, e também acho que não teria dinheiro que pagasse uma generosidade dessa, e vai embora feliz de tê-la deixado melhor, mas muito preocupado com a filha Angelina. Já era madrugada, ele pega o mesmo caminho de volta e leva 2 horas aproximadamente a pé para chegar na casa dele. Quando ele chega, a casa totalmente silenciosa, ele estava muito preocupado, casa totalmente silenciosa, ele vai ao quarto de Angelina, Angelina dormindo ao lado da madrasta, ele vai ver a febre de Angelina, já não existia mais febre. Angelina já estava curada naquele dia, tanto que conta a história que no dia seguinte ela já não tinha mais nada. E ele, feliz, respirou e falou, puxa vida, como valeu a pena. Como valeu a pena? E aí eu pergunto, Dr. Bezerra de Menezes, ele era espírita? Não, ele não era espírita. Ele já tinha ouvido falar de espiritismo, mas ele não era espírita. Na verdade, o tempo vai passando, Dr. Bezerra de Menezes continua nessa luta constante do tratamento das pessoas, na cura, na ajuda das pessoas, dentro de um contexto muito próximo desse exemplo que nós acabamos de colocar. Mas na verdade foi assim, quando ele tinha 44 anos de idade, o Dr. Travassos, um amigo dele, e porque ele tinha um carinho, tinha um respeito muito grande, ele foi o tradutor do Livro dos Espíritos no Brasil. E tão logo ele tenha conseguido a primeira edição, ele pega um livro desse, faz uma dedicatória e entrega ao amigo. Vai e leva ao Dr. Bezerra de Menezes. Bezerra pega aquilo na mão, olha, Livro dos Espíritos, ele fala, meu Deus do céu, o que é isso aqui? O que eu faço com esse negócio? Aí ele pensa o seguinte, poxa vida, eu já li sobre tantas coisas, se eu ler mais uma dessa, ler essa obra aqui, eu não acredito que isso daqui vai me levar ao inferno. Então eu acredito que não vai ter problema, eu vou ler. Como ele morava no bairro chamado Tijuca, e ele estava no centro da cidade, para que você fosse do centro até a Tijuca, você ia de bonde. Mas o bonde daquela época não era o bonde que nós vimos do começo do século XX, não. Era aquele bonde ainda de tração animal. Então levava mais de hora para ele chegar na casa dele. Então conta a história que ele recebe o livro do Travassos, abre o livro, ele começa a ler o livro ali calmamente no bonde, e o que acontece? Ele tem a nítida impressão que ele tinha um profundo conhecimento de tudo aquilo que ele estava lendo. Ele devorou o livro. Não conseguiu, é claro, ler o Livro dos Espíritos durante 1 hora. Mas nos dias que se sucederam, muito rapidamente, ele leu o livro como um todo. E ficou admiradíssimo. Admiradíssimo porque ele conseguiu encontrar respostas com relação a perguntas que ele sempre fez e nunca conseguiu uma justificativa plausível que fosse para aquelas questões. Então ele se interessa sobremaneira a respeito da obra do Espiritismo, e a partir dali ele busca conversar com outras pessoas, busca mais entendimento, e a vida segue. Ele continua trabalhando, ele continua se dedicando muito firmemente à caridade, sem ser um espírita praticante ainda. Ele estava se iniciando nisso. Mas o que não faltava para esse homem era a bondade e a generosidade. Uma história nesse sentido, que sempre que a gente fala dele, a gente se lembra, numa dessas circunstâncias onde
ele no consultório dele, e o consultório dele, depois eu vou falar um pouco mais a miúde a respeito do atendimento que ele dava, mas ia muita gente, mas muito pouca gente capaz de pagar, muito pouca gente. Porque como ele atendia, e ele atendia muito bem a todos, os menos favorecidos iam a ele. E num determinado dia, como ele recebia muito pouco dinheiro, muitas vezes ele tinha dificuldades econômicas significativas. O dinheiro não cai do céu, a gente sabe disso. E ele recebia o dinheiro, na verdade, e muitas vezes ele dava o dinheiro para as pessoas ali necessitadas e muito necessitadas, quando não, ele comprava remédio, ele fazia de tudo. Daqui a pouco eu vou contar a respeito da farmácia do amigo dele, mas num desses dias vem um homem a ele e diz o seguinte: doutor, faleceu a minha esposa, eu estou numa dificuldade financeira muito grande, isso na saída do consultório, dificuldade financeira muito grande, eu não tenho o que fazer, não tenho como fazer o enterro, não tenho como fazer nada. E ele conseguia, na sua grandeza, isso é tão importante que nós compreendamos que nós também somos capazes disso. Ele conseguia enxergar a alma alheia. Ele conseguia ver no outro a dor, a aflição, a angústia. Ele sentia a dor do outro. Ele tinha piedade, o sentimento de piedade. Nesse instante ele põe a mão no bolso e ele puxa do bolso, a única coisa que ele tem é o bilhete do bonde. O bilhete do bonde não adiantava ele dar para ele. E ele vai e põe a mão no ombro do rapaz que estava lá naquela situação. Quando ele põe a mão no ombro do rapaz para dizer algumas palavras, o que ele vê na mão dele? Ele vê o anel de formatura, aquele anel lindo, aquele anel verde que nós nos referimos a ele agora há pouco. A hora que ele olha para aquele anel, e olha para o anel e fala: nossa, mas um anel, na mesma hora, ele não, em hipótese alguma, ele vai titubear, ele tira o anel bonito do dedo, ele entrega um anel de ouro com a pedra verde, que é a esmeralda, entrega para ele e fala: eu não tenho dinheiro para te dar, mas aqui está, você venda e você paga o que você tem que pagar com isso. E naquele instante, aquele homem sai extremamente agradecido a ele e segue o seu caminho e vai em frente. Olha que coisa. Nós estamos diante de alguém realmente com um coração, com um amor ao próximo de natureza muito, muito, muito significativa. E a vida dele segue sempre, a história nos conta que a vida segue sempre dentro desses preceitos de amor, de caridade, onde o ver o outro é parte integrante do seu dia a dia. Ele foi uma pessoa de uma notoriedade muito significativa. Já comentamos como político, como médico. Só que como médico, ele não era tão bem visto, nem tão bem quisto, digamos assim, pelos seus colegas, porque seus colegas olhavam para ele e falavam: olha, o Bezerra é um pobre. E era mesmo. Vivia numa casa modesta, na Tijuca, era afastado para chuchu da cidade. Ele morava lá longe, enquanto os médicos moravam todos em regiões muito boas, lugares muito bonitos, né? E o que aconteceu? Num determinado dia, o Dr. Bezerra de Menezes, ele já tinha convicção do que era na vida dele o espiritismo. Ele já tinha uma compreensão maior, porque ele estudou, ele se preparou, ele buscou compreender esse espiritismo mais de perto. Então ele foi um dia, ele marcou um dia, existia um lugar lá chamado Salão da Velha Guarda. Ali havia reuniões periódicas, saraus grandiosos, onde a grande sociedade econômico-financeira e cultural do Rio de Janeiro se reunia periodicamente. E ele era figura ilustre ali. Dr. Bezerra, um político deputado durante tantos anos, uma figura ilustre. Ele pede num determinado dia a palavra. Quando ele pede a palavra, todo mundo ali sentado, todo mundo imaginava, na verdade, que ele fosse fazer um discurso possivelmente em benefício dos escravos, em benefício dos menos favorecidos, porque era a linha que ele conduzia frequentemente. Não. Naquele dia, ele pede a palavra, assume a tribuna e ali ele diz com todas as letras: gostaria que toda a sociedade do Rio de Janeiro tomasse conhecimento que eu,
tive a chance e a oportunidade de ter em minhas mãos uma obra extraordinária, que é o Livro dos Espíritos, que me remeteu à busca do aprendizado, da compreensão e do entendimento desse Espiritismo, e que eu estou, diante de toda a sociedade, assumindo que a partir de agora eu sou espírita. Nós estamos falando isso no ano de 1886. Aí, meus amigos, imagina só, o que teve de gente que torceu o nariz ali não foi pouco. Por quê? Porque o espiritismo ainda não era compreendido. O espiritismo, ele estava no começo. E quando se ouvia, associava-se, na verdade, a outras coisas que nada tinham, nada tem a ver com o espiritismo. Como ainda existe até hoje o preconceito, mas hoje é diminuto perto do que fora numa época tão distante como essa. E ele fez isso justamente para mostrar para as pessoas a importância de compreender, de aprender ou de vir a descobrir o que era esse espiritismo, tão convencido que ele estava que o espiritismo era a luz. Mas era uma luz que tinha necessidade de ser dividida com outras pessoas, para que outras pessoas, ao conhecer a ciência, a filosofia e a religião espírita, pudessem exteriorizar essa compreensão e esse entendimento através da prática. E a prática que o Espiritismo nos ensina é a mesma ensinada pelo nosso Mestre Jesus. A prática chama-se caridade. De como Dr. Bezerra de Menezes era sinônimo de caridade, ele abraça o Espiritismo e o compreende, no sentido de ver que aqueles a quem ele já houvera atendido e que continuava atendendo graciosamente, tendo em vista a impossibilidade do pagamento por conta das dificuldades, por conta da miserabilidade que havia naquela sociedade, naquele momento, como ainda existe até hoje, é claro, e é muito grande, não tenhamos dúvida disso, ele começava a compreender qual era efetivamente a missão dele, que já havia começado lá atrás, sem que ele fosse espírita, ou seja, já estava nele, indiscutivelmente já estava nele, e ali ele, com essa compreensão, então, ele trabalha mais e mais ainda as questões de beneficiar, de ajudar a tantos quantos o procuraram. Então a história conta que ali era uma farmácia no andar de baixo, chamava Farmácia do Cordeiro. E no andar de cima, o consultório. Consultório muito simples, muito simples. Conta que eram alguns poucos móveis velhinhos que tinha ali, só que fazia fila para fora. Era muita gente que procurava. O pessoal dos morros, de toda a região, buscavam, porque sabiam que ele não ia embora enquanto ele não acabasse de atender. Então conta-se o seguinte, que ele chegava muitas vezes, isso era tão comum, isso era tão frequente, ele chegava no consultório, aquela fila grande, ele já chegava abraçando todo mundo. Ele dava um abraço, médium, muito qualificado que era, ali ele já sentia a energia da pessoa, a fragilidade, a dor da pessoa, a angústia da pessoa, já passava uma orientação, já dizia algumas palavras, já procurava dar um passe nele ali mesmo, de forma indireta, naquele abraço, aquela mão nas costas, e assim ele fazia de um por um. Nos casos mais graves ele mandava esperar, e no próprio consultório ele já receitava a homeopatia sem ser homeopata. A espiritualidade o ajudava fortemente nesse sentido, que ele se diz, sem ser homeopata, ter sido um homeopata. Mas ele tinha muito pouco conhecimento, segundo ele, da homeopatia. Mas a espiritualidade passava, ele prescrevia. E o que acontecia? Tanta gente que ele atendia, mas o dinheiro não entrava. O cordeiro da farmácia, muito amigo dele, tinha pena dele pela bondade, pela generosidade, 9 filhos que ele tinha que cuidar dessa turma toda, como é que fazia? Então o cordeiro se incumbia de receber daqueles que podiam. E era muito frequente. O cordeiro recebia, ele se deparava com casos e casos de naturezas mais difíceis ali, ele descia na farmácia e falava, cordeiro, eu preciso do dinheiro, estou com casos assim, assim. O cordeiro dava o dinheiro para ele, chegava no fim do dia, às vezes ele precisava pedir emprestado o dinheiro do bonde para o cordeiro.
porque ele distribuiu todo o dinheiro que ele tinha para cada uma dessas pessoas. Quantas curas! Quantas curas! Uma enormidade de curas praticadas por ele. Nesse período, o Espiritismo ele vivia já um momento de complexidade bastante grande. Era começo ainda. Era um começo, e o que acontece? Era um período onde o Espiritismo ele era considerado como muito disperso. Então existiam as ideias mais voltadas à religião, outros com as ideias mais voltadas ao lado científico do Espiritismo, outros com as ideias mais filosóficas. E o Dr. Bezerra de Menezes, ele funda, em 1883, isso foi um negócio muito bacana que ele fez, ele funda o Centro Espírita. Daí o nome que a gente utiliza até hoje de Centro Espírita. O primeiro Centro Espírita foi fundado, na verdade, pela pessoa dele, Dr. Bezerra de Menezes, em 1883. E ali ele começa a trabalhar, começa a atuar, um estudioso que era, a desenvolver os trabalhos mediúnicos muito firmemente, mas nós sabemos que esses trabalhos não eram, a história nos conta que não eram fáceis. As pessoas muito pouco conheciam, muito pouco compreendiam, tinham uma dificuldade muito grande ainda com relação a isso. E é nesse sentido que a gente vai ver esse Dr. Bezerra de Menezes procurando, na verdade, orientar as pessoas no sentido de trazê-las para aquilo que é a ideologia do Espiritismo, a base dele, através do estudo. Que nós tenhamos a necessidade de nos aprofundarmos no estudo para que possamos ter uma compreensão maior do que o Espiritismo pode fazer nas vidas de cada um de nós e das pessoas que conosco estão, as pessoas que conosco se depararão ao longo da nossa jornada. Então ele trabalhava pela união das ideias, de unir. Onde vinha essa proposta? Essa era a proposta do Espírito de Ismael, no período que antecedeu o retorno dele através da reencarnação, que pediu a ele a necessidade da união. Era muito importante que assim se desse, porque onde convir, ali nós estávamos, final do século XIX, nós estávamos num período que antecedia o quê? O século XX, um período de um desenvolvimento muito grande do Espiritismo no Brasil, muito grande, e um período de desenvolvimento também econômico, social, intelectual, cultural, tudo ali acontecia a partir do século XX de uma forma muito ampla. Então nós vamos ver que ele teve uma importância muito grande no sentido de dar cumprimento a esse projeto, a esse propósito. Tanto é que a gente vai observar, na verdade, que diante de todas essas circunstâncias adversas, naquele período foi criada a Federação Espírita Brasileira. E ele não fez, embora ele conhecesse todos os dirigentes, todos os que faziam parte da federação, ele não teve o seu nome inscrito como um dos fundadores da federação, mas ele ali esteve com todos eles. Passado algum tempo, já em 1895, ele participa de uma reunião com um dos dirigentes da Federação Espírita, o Dr. Bittencourt Sampaio, estou me lembrando agora. Dr. Bittencourt Sampaio, um dos diretores da federação, que pede a ele para que ele venha para a federação, para que ele assuma a presidência da federação. E quando ele pede, ele fala assim, poxa, mas como é que eu posso, Bittencourt? Como é que eu posso assumir a presidência da federação? Eu trabalho, eu atendo uma quantidade enorme de pessoas por dia, eu atendo no centro espírita, e eu não tenho condições de despender do meu tempo para mais uma ocupação dessa natureza. Ali ele participava de uma reunião com outros membros, conta a história que houve uma manifestação mediúnica ali naquela mesa, e a manifestação foi de nada mais, nada menos do que de Santo Agostinho, que diz a ele o seguinte, olha, Bezerra, eu quero que você compreenda o seguinte, a federação já tem um trabalho social muito grande, e você pode vir aqui e ajudar a gente nesse trabalho social. Bezerra ainda diz, mas nossa, eu vou atender aqui também e vou atender lá e eu não consigo ganhar para viver, ele quis dizer para eles, né? E o Santo Agostinho diz a ele o seguinte, nós podemos dizer para você o seguinte, que você não vai, na verdade, ganhar dinheiro com o trabalho aqui na federação, com o trabalho mediúnico, mas se em algum momento da sua vida você precisar, nós vamos mandar para você algum aluno de matemática
bater a sua porta para que você possa receber por esses trabalhos. Se referindo àquele momento enquanto ele era estudante de medicina, daquele jovem que vai em busca das aulas particulares, mostrando, na verdade, que aquilo havia sido uma ajuda, uma intervenção, sim, da espiritualidade. Ali todos riram daquele momento, ele conta a história como foi, e sim, em 1895, o Dr. Bezerra de Menezes assume a presidência da Federação Espírita Brasileira. E ao assumir, ele faz justamente aquilo que era o objetivo da vinda dele, que era fazer com que houvesse a agregação das pessoas, que as pessoas se unissem, que os centros espíritas se unissem de verdade dentro de um projeto onde o objetivo fosse cumprido, que era o estudo, que era o conhecimento, a compreensão, mas muito trabalho também em benefício de tantos. E ele, como era alguém muito respeitado, ele consegue ter, na verdade, apoio de muitos centros, de muitas pessoas, apesar de todas as lutas. Olha que história interessante a dele. Então ele vem realmente com um propósito muito bonito, o propósito de realização fantástico, e ele dá cumprimento a isso. A gente observa, na verdade, que trabalho e unificação do Espiritismo. Era esse o objetivo, e ele consegue fazer com que isso se dê. Ele segue naquela toada, ele segue desenvolvendo a prática da medicina concomitantemente à prática mediúnica, que ele trabalha junto ali. A espiritualidade trabalha junto com ele, por quê? Porque ele desenvolve processos e processos de cura muito significativos, ajudando muita gente, se transformando, na verdade, em alguém, já durante toda a sua história, alguém muito querido de todas as pessoas. Foi um anjo que passou naquele período do século XIX, que passou pelo Rio de Janeiro, minorando as dores e as aflições das pessoas. Aí nós vamos observar, a história nos conta que em 1889, finalzinho de 1889, Dr. Bezerra é acometido de uma doença complexa, uma doença chamada anasarca. A anasarca, ela era um edema praticamente geral, causava um inchaço muito grande e trazia, na verdade, muitas dores, ia restringindo os movimentos, e o Dr. Bezerra de Menezes, ele, durante esse período, ele continua atendendo, mas daí então, da casa dele, os poucos que ele conseguia atender, embora fizesse filas enormes por conta da doença, por conta do estado em que ele se encontrava. A situação dele se torna tão delicada nesse período do adoentamento dele. As pessoas iam à casa dele, viam a situação dele, da família dele, as pessoas iam lá cumprimentá-lo, a história conta, que colocavam um dinheirinho embaixo do travesseiro dele, para que pudesse ajudar de alguma forma, e ele ali firme, ele dizia algumas palavras, ele procurava pôr a mão nas pessoas, para que as pessoas se sentissem acolhidas, mas ele passou realmente por um período muito difícil, a ponto de, no final do ciclo dele, ele já praticamente não conseguia mais se levantar, ele não conseguia mais se manifestar, não conseguia falar, e no último dia dele, ele tem um gesto muito bonito, ele foi a vida toda devoto de Nossa Senhora, a vida toda. Sempre pediu a ela ajuda, sempre pediu a ela o amparo, sempre pediu a ela a luz, sempre. A história toda conta isso. Ele sempre pediu, e ele dizia que ele sempre havia recebido. Então, naquele momento em que ele se sentia tão enfraquecido, que ele se sentia tão debilitado, e ele faz uma prece, que essa eu tenho a necessidade de ler, na verdade, porque eu não tenho ela de cabeça, eu vou ler para vocês, eu considero ela uma mensagem muito bonita do Dr. Bezerra de Menezes. Isso foi no instante do desencarne dele. Depois de 4 meses de cama, numa situação muito difícil, mas não deixando de atender, não deixando de receber as pessoas que iam lá em busca que fosse de vê-lo. Tão importante fora
a presença dele tão importante fora a sua figura naquela sociedade. Olha que coisa interessante. O grande médico, conhecido como o médico dos pobres, o médico dos humildes, mas eu insisto em dizer, ele era o médico de Deus. Como Deus é amor, Dr. Bezerra de Menezes foi a exteriorização de Deus naquele momento, junto daquelas pessoas menos favorecidas. Mas no instante, voltando, me desviei aqui um pouquinho, voltando naqueles instantes finais dele como encarnado, ele abre os olhos, ele se mexe, conta a história, ele levanta um pouco a cabeça e faz a seguinte prece: Virgem Santíssima, Rainha do Céu, advogada de nossas súplicas junto ao Divino Mestre e a Deus Todo-Poderoso, eu te peço, não que deixe de sofrer, mas que meu pobre espírito aproveite bem todo o sofrimento. E te peço pelos meus irmãos que ficam, por esses pobres amigos, doentes do corpo e da alma, que aqui vieram buscar no teu humilde servo uma migalha de conforto e de amor. Assiste-os por caridade. Dá-lhes, Senhora, a tua paz, a paz do Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, louvado seja o teu nome, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja Deus. Ele termina essa prece singela, uma prece que, diferente da minha, não foi lida, mas foi uma prece que veio do coração. E naquele instante, Dr. Bezerra de Menezes fecha os olhos para a carne, fecha os olhos aqui da matéria, para abrir os olhos na espiritualidade. Dr. Bezerra de Menezes, naquele momento, ele desencarna e, chegando à espiritualidade, ele já tendo em vista o seu grau de evolução, o seu estágio evolutivo, indiscutivelmente, ele já chega lá sendo acolhido por espíritos de grande escola, indiscutivelmente. Ele é acolhido por nada mais, nada menos que pelo espírito de Celina, uma enviada de Nossa Senhora, de Maria, mãe de todos nós, e naquele momento ela o acorda, o desperta, ele já a conhecia, inclusive, de outros tempos, e ela o acolhe. Bezerra, você já está entre nós aqui na espiritualidade. Você agora colhe os frutos de todo esse trabalho maravilhoso que você desenvolveu durante a sua jornada encarnada. Aqui nesse nosso plano, uma comoção enorme conta a história. Enorme. O morro, numa linguagem simplista, o morro desceu. As pessoas vieram de muitos morros, de muitas localidades, quando a notícia se espalha da morte do Dr. Bezerra de Menezes, mas muita gente. Ali vieram pessoas famosas, pessoas importantes, mas muita gente humilde, muita gente simples, muita gente que fora acolhida e ajudada por esse anjo de Deus que ali esteve. Então conta a história que um funeral, ao mesmo tempo que naturalmente muito triste, por conta da perda de um ser tão importante e querido quanto ele, foi também um momento em que se via o que esse homem houvera realizado em benefício de tantos. Que obra bonita! Quantas pessoas buscando-o naquele momento de desenlace. Então foi um acontecimento lá, porque era muita gente chorando, muita gente se entristecendo pela partida daquele ente querido. E lá, voltando à espiritualidade, nós vamos então nos deparar com Celina ali, permitindo que viesse a ele, ao encontro dele, alguns familiares, várias pessoas que eram do conhecimento dele, todas muito felizes de vê-lo naquela situação. Embora ele acabara de desencarnar praticamente, ele estava muito bem, era a luz que tinha no seu coração. Ele parte para a espiritualidade em forma de luz, em forma de amor, como fora a existência dele durante esse período todo que aqui conosco ele esteve. E ali naquele momento, conta a história, em que Celina ali estava e que a família ali estava, havia um barulho muito grande na parte de fora
do local onde ele estava, que era um hospital, na verdade, né? E ele perguntaram o que é esse barulho. Celina o convida a ir e o ajuda a ir até a janela, e ele abre os olhos e olha ali aquela multidão de pessoas, era uma multidão de pessoas que ali estavam. E ele falava, mas Celina, eu não faço ideia de quem seja, quem são essas pessoas? Celina diz a ele o seguinte, Bezerra, essas pessoas são algumas das milhares de pessoas que você ajudou sem saber quem era, sem você ter perguntado se elas podiam, se elas iam te pagar. São milhares de pessoas que foram ajudadas através das suas palestras na Federação Espírita, que foram encaminhadas, que foram conduzidas, que foram ajudadas através dos trabalhos mediúnicos realizados no centro, na federação, por tantos e tantos e tantos que você ajudou e acolheu, sem saber que um dia você se depararia com uma situação, com uma cena como essa. E de verdade, ali eram milhares de pessoas que estavam ali. Conta a história, que era muita gente e que ele de verdade não lembrava, imagina, quem eram aquelas pessoas, não tinha a mínima ideia. Então ele relata, a posteriori, e isso é psicografado, na verdade, que aquele foi um dos momentos mais felizes da vida dele. No momento em que ele se apercebe que tudo aquilo que lhe houvera feito, sem a intenção de fazer, sem a intenção de receber algo em troca, essa é a essência da caridade. É fazer por amor ao próximo, sem esperar qualquer gênero de paga, um obrigado sequer. E ele fizera tais fatos, ou ele praticara tais ações sem o mínimo propósito de receber o que quer que fosse em troca. E ali ele estava recebendo a paga. A paga era o carinho, era o amor, era o afeto de tantos quantos foram aqueles que o buscaram. Muito bem. Quando nós falamos, então, Dr. Bezerra desencarna, Dr. Bezerra é muito bem recebido, muito bem acolhido, é verdade. Acabou a história do Dr. Bezerra de Menezes? Claro que não. Lembremos que a nossa história não se extingue com a morte, muito pelo contrário, a vida continua. A morte, a gente sempre fala, e o Espiritismo, pregado inclusive pelo Dr. Bezerra de Menezes, nos mostra que a morte, de fato, ela não existe. O que existe é a vida após a vida. E ele, na sua vida após a vida, ele vai trabalhar muito, muito, muito. Vai continuar trabalhando em benefício dos centros espíritas, dos hospitais, juntando-se a equipes médicas para acolherem tantos necessitados, encarnados e desencarnados, e desencarnantes. As equipes de Dr. Bezerra de Menezes, essa é a razão pela qual, quantos são os centros espíritas que levam o seu nome, que tem a sua foto, para lembrarmos do personagem do Dr. Bezerra de Menezes? Por conta de quê? Por conta de uma coisa só, do trabalho dele. Do trabalho de amor, do trabalho de caridade, do trabalho de fraternidade. Então, quando nós falamos de Bezerra de Menezes, por isso que no mês de agosto, no final, todo ano, o que ocorre é que antes nós falávamos dele presencialmente. Como esse ano não é possível, então nós temos a oportunidade de gravarmos um vídeo para falarmos um pouco a respeito dele. Por conta do quê? Por conta dele nos dar mostras do quanto cada um de nós pode, onde nós podemos chegar. Não basta que nós consigamos compreender, como ele compreendera o Espiritismo, estudarmos tão somente. O Espiritismo, ele necessita de obras, de realizações, da prática. E a prática é a prática da lei do amor através da caridade. É isso. É entendermos o Espiritismo que ele pregava, o Espiritismo que ele ensinava, justamente para que, em compreendendo, nós podermos colocar em prática mais do potencial do qual todos nós somos dotados, que é o potencial do amor. Então, a importância dele num século tão complexo como foi o século XIX, preparativos para o século XX, mas ele trabalhou firmemente quando encarnado,
Quando desencarnado, quando na espiritualidade, aí então foi uma grandeza. Lembremos-nos de quantas são as citações na obra do Chico, em que o Chico cita a presença do Dr. Bezerra de Menezes, das equipes do Dr. Bezerra de Menezes, o próprio doutor intercedendo por ele no problema do olho, que ele tinha um problema terrível, o Chico, no olho, né? Um problema muito sério no olho, e o doutor inúmeras vezes veio para aliviar a dor, para amenizar o sofrimento. Quantas receitas! Divaldo Pereira Franco conta isso, inclusive no filme do Divaldo, é contado, na verdade, o Divaldo prescrevendo homeopatia, onde o Divaldo era capaz de prescrever homeopatia. E ele mesmo dizia, ele falou, eu prescrevia homeopatia sim, mas quem me passava o remédio era o próprio Dr. Bezerra de Menezes. Então, esse homem maravilhoso que esteve conosco, continua conosco, continua estimulando, incentivando o espírita a ser cada vez mais espírita, no sentido não só do conhecimento, mas de praticar como ele praticou. Tem mais uma pequena lembrança aqui que me ocorre nesse instante. Acho que nós não poderíamos deixar de falar antes de encerrar, meu tempo está terminando aqui, mas muito importante nós lembrarmos que chega a 1950, lembremos, Dr. Bezerra desencarna em 1900. Quando ele desencarna, no dia 11 de abril de 1900 ele desencarna. 50 anos depois, ou seja, em 1950, tem um texto muito bonito chamado A Festa no Céu, no livro do Ramiro Gama. Ele diz o seguinte, que naquele dia, na espiritualidade, reuniram-se inúmeros espíritos, espíritos de luz, espíritos trabalhadores. Quando nós falamos de espíritos de luz, meus amigos, importante que nós nos lembremos, espíritos de luz são espíritos trabalhadores, mas que trabalham muito. A luz não permite que nós não trabalhemos. A luz exige que nós façamos, todos nós. E todos nós somos dotados de luz para isso. Então, aqueles espíritos de luz ali se reúnem no propósito do quê? De comemorar os 50 anos do desencarne do Dr. Bezerra de Menezes. Ali, um grupo grande que tinha, e conta a história que o Chico, através de desdobramento, estava nessa reunião. Isso daí é muito claro, na verdade, na história, que o Chico também era um dos espíritos convidados àquela reunião, e o Dr. Bezerra estava ali com todos eles, muito feliz de ver grandes amigos, grandes trabalhadores da mesma seara da qual ele fazia parte. Em determinado momento, conta a história que uma luz extraordinária desce da espiritualidade, de outro nível de espiritualidade, já que ali também eles estavam, desce a eles e se materializa na frente deles, e não era nada mais, nada menos que Celina. Mesmo Celina que acolhera Dr. Bezerra de Menezes quando do desencarne. Celina, torna a dizer, é uma enviada direta de Nossa Senhora. Celina vinha com uma mensagem para ele, que dizia o seguinte, ela não chamava ele de Dr. Bezerra, Bezerra, Nossa Senhora te convida, a partir de agora, já que você está há 50 anos do seu desencarne, para que você continue a sua tarefa, para que você continue a sua jornada, mas em outras esferas, em esferas mais desenvolvidas, mais evoluídas. Uma vez que ele trabalhava onde? Ele trabalhava conosco aqui, ele continua trabalhando no nosso plano, em benefício dos encarnados, dos desencarnados, mas do nosso plano. Ele continua se dedicando a esse plano que lhe foi tão caro, na verdade. E ela manda um convite para que ele pudesse ir para outro estágio evolutivo, continuar trabalhando, mas era, vamos, na nossa linguagem simplista, era como se fosse, espiritualmente falando, uma promoção. Dr. Bezerra se comove com a oportunidade, muito alegre por ter partido de quem partiu o convite. Nós estamos falando de Nossa Senhora. Nós estamos falando de Maria, mãe de Jesus e mãe de todos nós, sem exceção. Ele, naquele momento, conta a história que ele se comove muito e pede a Celina que leve uma mensagem à Nossa Senhora. Pede a ela que permita que ele ainda continue, por mais algum tempo que seja, nessas paragens,
porque ainda havia muita necessidade, muitos necessitados, muitos necessitados, e que ele não se sentia à vontade de partir deixando-os, enquanto ainda houvesse tanta dor, tanto sofrimento, tanta aflição. Diz que naquele instante Celina transforma-se novamente em luz, sai daquele ambiente para retornar dentro de pouco tempo, de poucos instantes, e então, com a mensagem novamente de Nossa Senhora, dizendo a ele: Chico, Bezerra, você recebe sim a autorização de permanecer aqui nessas esferas, mas saiba, pois, que já atingiste níveis evolutivos que te permitem outros estágios. Mas Nossa Senhora compreende e aceita aquilo que você pede, porque sabe da sinceridade dos seus sentimentos e da vontade de você aliviar e minimizar as dores e as aflições alheias. Então, Bezerra, naquele instante, conta a história que ele fica muito feliz, que ele fica muito alegre, pede para que Celina agradeça a Nossa Senhora demais essa gentileza, todos ali muito emocionados com a situação dele. E a gente observa o seguinte: isso foi em 1950, nós chegamos no ano 2000, nós estamos no ano de 2020, hoje nós estamos em agosto do ano de 2020, e a gente vê que o Dr. Bezerra de Menezes está tão presente ainda nos centros espíritas, na vida de todos nós. Quanto que ele trabalha, quanto as equipes do Dr. Bezerra de Menezes atuam em benefício dos sofredores de todo gênero. Imagina nesse período agora de desencarnes coletivos, de aflições de grande monta que andam ocorrendo. São espíritos como ele que tem a necessidade, que vem a nós para nos trazer a inspiração do o quanto nós podemos e o quanto nós devemos praticar, o quanto nós devemos sensibilizar-nos com as dores, com as aflições e com as angústias alheias. Nós, a exemplo dele, ele não era diferente de nenhum de nós. Talvez ele tenha compreendido um pouco antes de nós a importância de cada um de nós no cenário existencial, nesse momento em que nós vivenciamos a experiência terrena, no sentido do quanto nós somos capazes de fazer, o quanto nós podemos levar os ensinamentos, por conta do modelo de Bezerra de Menezes, a tantas pessoas. Que nós consigamos ter a sensibilidade dos olhos da alma, como ele tinha, quando ele se deparava com os pacientes dele naquelas situações difíceis, naquelas situações complexas. Puxa vida, que nós permitamos que os olhos das nossas almas consigam enxergar o próximo, consigam enxergar as dores alheias, porque não só ele, mas nós também temos uma missão importantíssima a ser cumprida. A missão de fazermos o bem, a missão de termos compreendido a mensagem do nosso Mestre Jesus, a mensagem de amor que ele deixou a todos nós, que o Espiritismo veio trazer para nós o fortalecimento dessa mensagem ao nos mostrar que somos seres eternos e com grande necessidade de desenvolvimento e de evolução. A hora da evolução é toda hora. E se tivermos a oportunidade de fazermos dessa hora, ou seja, dessa existência, um momento grandioso, por que esperar? Por que deixar passar essa oportunidade? O Dr. Bezerra de Menezes deixou para nós esse modelo de amor, de caridade, de fraternidade, mas principalmente de realizações. Realizemos, compreendamos o quanto Deus espera de cada um de nós. Ele cumpriu a jornada dele com louvor. A nós cabe, tendo em vista a compreensão e o aprendizado que a nós foi dado graças ao Espiritismo, colocarmos em prática um pouco que seja de todo esse potencial do qual todos nós somos dotados, que é a capacidade de amar, de fazer a diferença na vida dos outros. Como o Dr. Bezerra, que nós consigamos de verdade enxergar a alma alheia e, dentro das nossas possibilidades, ajudá-las a terem as suas dores e aflições minimizadas, como ele fez com tantos. Eu aqui vou chegando ao final do vídeo que nos foi
nos foi dada a oportunidade de fazer. Agradeço muito a chance, a oportunidade de falar desse ser tão querido que é o Dr. Bezerra de Menezes, tão importante para o aprendizado do espírita, através dos seus exemplos. Enfim, agradeço muito ao Centro Espírita de Olindo Alves pela oportunidade que nos dá de gravar esses vídeos, e desejo a todos que a mensagem do Dr. Bezerra de Menezes chegue aos nossos corações, de verdade, a ponto de fazer com que nós compreendamos que ele, um espírito de natureza tão elevada quanto ele, eu não tenho dúvida que ele espera que nós o compreendamos. Nós o compreendamos, e por conta de tê-lo compreendido, que nós façamos um pouco do muito que ele fez ao longo do período em que ele esteve aqui junto de nós. Que Deus abençoe a todos, agora e sempre, e que a vida da gente seja pautada de verdade pelas obras de amor, de fraternidade, que, claro, estão ao alcance de cada um de nós. Muito obrigado, que Deus abençoe.